Você por acaso já passou a maior parte da sua vida à procura de um disco? Porra, cara, nem vivi ainda. Ah, moleque! E com certeza há muito mais tempo do que você tem de vida. Meus amigos disqueiros e gibizeiros, eu sou Alessandro Iglesias e essa história é realmente incrível. Era metade dos anos 80, eu era um adolescente, sabe, cabeludo, eu tava fascinado pelo gênero heavy metal, então eu não via outra coisa, Spike, camisa de banda, aquela parada toda. Quando de repente eu fui assistir um filme. Esse filme era o The Cotton Club, dirigido pelo Francis Ford Coppola. Os principais companheiros nessa época eram a música, os gibis e os filmes. E aí fui lá ao cinema e a minha perspectiva era completamente outra. Mas quando a música tema começou, eu simplesmente paralisei. Para remeter vocês, eu nunca tinha ouvido jazz na vida com essa percepção. E antes os filmes tinham essa tradição, até os anos 80. Né? A música tema, a música título, podemos dizer assim, passava-se todos os créditos. Acho que hoje só os filmes da franquia do 007 é que fazem ainda isso por uma questão de tradição. Mas eu fiquei muito impactado com aquele trompete e aquela sonoridade. Eu nunca tinha ouvido jazz, né, com esse cuidado, né, e com essa percepção que essa introdução do filme tinha feito comigo. Mas bem, independente do filme em questão, a trilha sonora do The Cotton Club foi que não saía da minha cabeça quando eu fui embora do cinema. Não tem como eu falar pra vocês, né, do amor incondicional que eu acabei tendo pela trilha desse filme, sem falar um pouco do filme. Ele nasceu de um projeto de dois grandes astros da indústria do cinema, que era o diretor Robert Evans e o diretor Francis Ford Coppola, que foram grandes nos anos 70. Eu acho que dispensa até comentários, né? Mas no momento eles não estavam atravessando assim um grande patamar mercadológico. Eles estavam fazendo filmes assim que eram sucessos de crítica, mas que não rendiam bem na bilheteria. E pensaram em novamente ter um grande sucesso. E para isso, por que não a história do Cotton Club? O Cotton Club foi a primeira casa noturna no Harlem, nos Estados Unidos, ali no final dos anos 20, a ter uma plateia branca para consumir o jazz. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O jazz era completamente segregacionado aos negros. Então, pela primeira vez, os brancos resolveram absorver. E foi aí que o jazz se expandiu. Os problemas foram muitos. A começar pela escolha do roteirista. Aliás, tinha tudo para dar certo, né? Mario Puzo, o mesmo que escreveu o roteiro do Poderoso Chefão. Aí já se pensou, né, em fazer uma simbiose ali com uma história de gangsters e tal, e de repente rememorar o grande momento do Coppola. Mas não foi bem isso que aconteceu, minha gente. O roteiro do Mario Puzo foi devidamente cancelado pelos dois. E aí foi feita uma segunda possibilidade de roteiro, com o próprio Coppola metendo a mão. E aí começaram os problemas de bastidores, né? O prazo começou a se externar, o estúdio começou a cobrar. E o Richard Gere, que pela primeira vez estava protagonizando um filme, ele estava levando muito a sério esse papel. Tanto que ele aprendeu trompete e piano em 3 meses. E aí ele começa a ficar meio puto com tudo isso e pede um aumento salarial, mas um aumento substancial. E o filme para. Os prazos estavam super apertados, a produção estava caótica, chegou-se a ter greve de funcionários, olha isso. E isso com Richard Gere dizendo que não ia voltar. Ele teve que ter o salário dobrado para aceitar voltar a ser o protagonista do filme. E aí chamaram um terceiro roteirista, que era o William Kennedy, que era um cara que nunca tinha escrito roteiro na vida. Ele era um escritor. E ele, num prazo de 48 horas, sem dormir, ele caiu dentro e fez o terceiro roteiro do The Cotton Club. É óbvio que isso fica latente quando você vê o filme. O filme tem momentos fantásticos, maravilhosos. Gente, é o Coppola dirigindo, né? A reconstituição do Cotton Club e do Harlem dos anos 20 para os anos 30 é fantástica. Os números de dança, os musicais, é tudo incrível. Mas o roteiro fica ali, não sabe se conta
as várias histórias paralelas, né, que sinalizam com o Cotton Club, ou se restringe na história que eles elegeram como a principal, que era uma história de gangsters, né? Enfim, então fica meio que, não, sabe, é complicado nesse sentido. Não é um filme completamente bem sucedido, mas me agrada bastante, muito pela trilha sonora. Então, meus amigos, em plenos anos 80, eu fui em busca da trilha desse filme. Cadê que eu encontrei? Não tinha. Já era difícil os discos chegarem nos prazos devidos no Brasil dessa época. Quanto mais uma trilha sonora, ela tinha que fazer muito sucesso, como por exemplo Flashdance, Footloose, sabe? Filmes dessa estirpe. E não foi o que aconteceu com The Cotton Club. E aí eu meio que já estava desistindo quando veio o advento dos CDs nos anos 90. Aí eu, tava relançando tudo em CD, tava uma maravilha. Eu falei, agora eu consigo. Não, gente, eu não tinha esquecido da ideia de conseguir a trilha do filme. Para vocês terem uma ideia como isso me impactou. Eu passei a ouvir jazz a partir dessa experiência com a trilha desse filme. E eu pensei, agora vai! Mas não. Que eu saiba, a trilha do filme teve uma tiragem assim muito limitada no exterior e não chegou aqui no Brasil. Então eu meio que continuei a ver navios com relação a isso. Até que eu fiquei sabendo que quem é aqui do Rio de Janeiro conhece muito bem. Do lado do Teatro Municipal, ali no centro da cidade, tem uma rua chamada Pedro Lessa. Eu acho que até hoje, se não me engano, tem mais banquinhas ali em que se vende discos, né? E na época, CDs raros. O que fosse, qualquer coisa que fosse raridade, tinha uma banca só de jazz. Aí foi muito engraçado. Eu cheguei lá e falei pro cara, né? Infelizmente eu não lembro o nome dele. E ele perguntou, e aí, cara, o que você deseja? O que você procura? E eu falei, a trilha sonora do The Cotton Club. Ele, eu também. Eu falei, como assim? Ele falou, eu tentei comprar no leilão pela internet ontem e não consegui, porque os lances estavam muito altos. Eu falei, leilão? Eu? Gente, aí eu desisti. Aí eu falei, não dá. Definitivamente eu não vou ter esse disco. E aí vamos dar um salto nessa história. Sim, a gente vai passar dos anos 90 para o ano de 2014. Eu contei essa história para uma amiga minha, que é a Milena Calado, que estava numa assim de ser colecionadora, né, também de discos e tal. E ela resolveu dar uma procurada para mim. E eu, na minha cabeça, né, eu pensei, pô, ok. Tava esse retorno do advento do vinil, essa coisa toda, né, se tornou um objeto, mais uma vez, né, de interesse das pessoas. E mais uma vez continuava caro. Falei assim, a Milena ela pode até conseguir, mas barato não vai ser. E aí, gente, é que vem o must dessa história, a grande surpresa. Se não me engano foi pelo Discogs, que não bota um dinheiro aqui, mas se vocês quiserem colocar a gente agradece, ok? Ela encontrou um vendedor da trilha sonora do The Cotton Club. Está aqui em minhas mãos, essa coisa linda aqui, ó. Por R$15. Era um cara de Minas Gerais. Gente, o disco tá inteiro. R$15. Assim, eu não tinha nem palavras. Mas eu só acreditei quando o disco chegou na minha mão. Porque eu falei, não é possível que eu fiquei a vida inteira querendo ter esse disco. Eu achei que já fosse algo impossível, assim como ter uma Ferrari, por exemplo, né? E de repente o disco chega na minha mão por esse valor irrisório. Quando o disco chegou na minha mão, assim, eu fiquei emocionado. É sério, eu só chorava, porque... Olha aqui, cara. Olha, sabe? Obviamente, né, tem várias imagens do filme, o grande sapateador Gregory Hines, que já nos deixou. E aqui, caramba, o que falar dessa trilha pra vocês? É o bebop, né? É o jazz ali dos anos 20 na sua plena intensidade. Eu até acho que é um disco que pega bastante assim o primeiro ouvinte de jazz. O jazz ele precisa de um ouvido, né, mais específico para que você tenha uma identificação com aquela sonoridade. Mas nesse caso aqui, eu que era roqueiro, ainda sou roqueiro, né? Mas
um roqueiro adolescente, aquilo me pegou pela freneticidade que tem o som. E também pela identificação com alguns instrumentos. Eu me tornei apaixonado por sax, por trompete, principalmente trompetes. E o grande maestro, né, o grande arranjador do Cotton Club era o grande Duke Ellington. E ele chamou os principais jazzmen assim, da época para se apresentar lá. Enfim, é uma coisa até triste de se falar, né, gente? Tem um rapper chamado Baco Exu do Blues, que tem uma música chamada Bluesman, que ele diz o seguinte, que a música negra, ou qualquer coisa que seja produzida pelo negro, ela só é legitimizada quando ela é absorvida pelo branco. E isso é triste demais. Mas enfim, essa é a história que eu queria contar para vocês. Eu não vou entrar naquela coisa clichê meio cafona. Se você tem um sonho, não desista, porque chegou uma hora que eu desisti. Depois do cara que me falou do leilão, pô, eu não tinha o que fazer mais. Mas, gente, R$15. Você aí que é colecionador, se tem um disco, você procura a vida inteira, corre atrás, porque você com certeza pode encontrá-lo de uma forma bem diferente do que você imaginava. Aproveita e se inscreva no canal se você gostou aqui da história, dos outros conteúdos que a gente está postando aqui. Dá uma curtida, que é bom para as pessoas saberem mais dessa história. E é isso. Beijo para todos.